Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E dessa feita, nós estaremos falando dessa grande obra aqui, dessa obra maravilhosa, monstruosa, esplêndida, extraordinária, que é o Dicionário de Paulo e suas cartas. Eu tinha feito um review há um ano atrás, mas um review muito curto, muito resumido, de 6, 7 minutos sobre essa obra. E agora eu estarei fazendo o review completo dessa obra. Tá? Essa obra está esgotada. Está esgotada, você pode encontrar aí pela Amazon, né? Mas por vendedores terceiros com um valor caríssimo, né? 400, 500, 600 reais. Aí você poderia perguntar, mas vale a pena? Claro que vale a pena. Vale muito a pena. Eu não sei se essa obra será relançada novamente, uma nova edição, uma nova repreensão. Essa obra é de 93, a edição, primeira edição inglesa, né? Essa aqui, em minhas mãos, é a segunda edição de 2008, que teve uma repreensão em 2017 e esgotou. Eu não sei quantos exemplares eles fizeram, né? A repreensão, mas acabou muito rápido, esgotou, porque não temos obra como essa aqui no Brasil. Não temos. É um dicionário de Paulo e suas cartas, e é mais que um dicionário, praticamente é um comentário das cartas de Paulo. Tudo que você imaginar sobre Paulo, essa obra vai falar. Tudo, 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 tudo. Da teologia paulina, o contexto histórico, contexto cultural, antropológico, sociológico, os pseudepígrafos, os apócrifos, enfim. Tudo que envolve a figura do apóstolo Paulo, as suas cartas, os seus escritos, esse dicionário vai tratar. Os organizadores são Gerald Hawthorne. Gerald Hawthorne, ele é um erudito também no Novo Testamento. Ralph Martin, ele participou daquela série Cultura Bíblica, né? O famoso Comentário de Bolinhas. Ele participou, comentando também. Daniel Reid, que é o organizador daquele dicionário teológico do Novo Testamento, lançado também pela Vida Nova, né? E é uma parceria, esse dicionário, da editora Vida Nova, da editora Paulus e Edições Loyola. A editora Vida Nova é uma editora cristã, protestante, e a Paulus e a Loyola são editoras católicas. Então aqui você vai ter tanto comentaristas católicos como protestantes. Todos que participam aqui desse dicionário, comentando, né, sobre Paulo, são eruditos em Novo Testamento, doutores em Novo Testamento e especialistas na teologia de Paulo e em Paulo. Todos. Então aqui só tem erudito, aqui não tem leigo, aqui só tem fera comentando. E sem delongas aqui, vamos abrir essa preciosidade para vocês. Estarei mostrando aqui para vocês essa obra por dentro, tá? Vamos lá. Aqui está o sumário. O sumário é curto, tá? Como usar esse dicionário, abreviatura, transliterações, lista de colaboradores, artigos de dicionário e índice de artigos e índice geral, tá? Deixa eu ir logo aqui para o índice de artigos e o índice geral, tá? Mostrar para vocês aqui rapidamente. Vamos lá para o índice de artigos. Páginas 237 é o índice de artigos e página 241 é o índice geral. Deixa eu mostrar primeiro o índice geral para vocês. Está aqui o índice geral. Deixa eu aproximar a câmera para vocês verem. O índice geral está aqui. Tá? O índice geral, como o próprio nome fala, ele vai mostrar para você todos os temas que esse dicionário aborda, né? Que essa obra aborda, todos, de A a Z. Então começa com a letra A, está em ordem alfabética, vai ficar mais fácil. Então você quer pesquisar sobre Abraão,
eu quero dar uma estudada, uma pesquisada sobre Abraão. Então você pega aqui Abraão, tá? E aqui vai estar todas as páginas que trabalham e falam de Abraão. Página 6, 41, 108, 71, 183, todas as páginas. Depois, eu quero estudar sobre Adão. Então você pega aqui, ó, Adão, e vai estar aqui todas as páginas que trabalham sobre Adão, e assim sucessivamente. É de A a Z. Então, o que você quiser, tá? A pesquisar, estudar, você vem aqui no índice geral, página 1241, e você vai estudar. Você vai ver tudo que está a todas as palavras, tudo o que esse material, esse dicionário de Paulo e suas cartas trabalha, você vem aqui no índice geral e você pesquisa, para ficar muito mais fácil, né? Você não ficar procurando o assunto sem conseguir encontrar. Então você vem aqui no índice geral e você vai encontrar tudo aquilo que você quer, tá? Que é muita coisa. Eu quero pesquisar sobre apóstolos. Tá aqui, ó, apóstolos. Tudo ou todas as páginas que trabalham o termo apóstolo, essa palavra apóstolo, está aqui. Tá? Apostolado também está aqui em cima, tá vendo? Vamos lá, mais um pouquinho aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui outra letra C aqui já. Cadê? Cristo, criação, crucificação, enfim. Tudo que você quiser, você vai encontrar aqui. Olha só sobre Coríntios, né? Olha só, Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios. Olha o tanto de coisas, né? Ou todas as páginas aqui, ó, que ele vai falar sobre Coríntios. Os Coríntios, a cidade de Corinto, a carta aos Coríntios, as duas cartas de Paulo aos Coríntios. Tudo aqui, ó. Todas as páginas, todas, né? As páginas que você quer saber sobre Coríntios, está aqui. Olha o tanto de páginas. E aqui Corinto, que é a cidade em si, tá? Vai te dar todas as informações que você precisa saber sobre Corinto. E voltando aqui agora, vou mostrar lá para vocês o índice de artigos que vai trabalhar personagens, conceitos em Paulo, enfim. Também está em ordem alfabética. Então você pega aqui, ó, como Abraão, você vai na página 11, tá? Ação judicial, página 21. Adão e Cristo, você vai na página 23. Adoção e filiação, você vai na página 31. Adversário de Paulo, página 34. Alegria, página 44. Aliança e nova aliança em Paulo, página 46. Alimento oferecido a ídolos ou aos ídolos e leis dietéticas judaicas, página 50. Ambiente social das igrejas missionárias, página 55. E assim sucessivamente. Aqui a letra A. A letra A. Depois a letra B. Ele vai trabalhar aqui Barnabé, que foi companheiro de Paulo, né? Batismo, tá? Batismo. E bênção, invocação, doxologia, ação de graças, página 159. Cabeça, Cristo como cabeça e por aí vai. Tá? Então é um índice de artigos para vocês aqui. Aqui tem mais, tá? Muita coisa aqui, ó. O índice de artigos para você, tá bom? Deixa eu só pegar aqui para você Adão e Cristo, tá? Que está lá no começo, na página 23. Então você vai lá na página 23, tá? Deixa eu colocar um ponto aqui. Página 23. Vamos lá na página 23. Olha só que interessante. Sempre. Isso aqui é uma tabela, queridos. Tá? Essa tabela maravilhosa.
E nessa tabela aqui, ele vai te dar, ó, citações veterotestamentárias em Paulo. Citações do Velho Testamento em Paulo. Aqui, nota, todas as referências estão de acordo com os números de capítulos e versículos da TEB, que é uma tradução inglesa da Bíblia, né? Aqui a LCX e o texto massorético. Paulo, a Septuaginta, Paulo usou a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, tá? Aí tem, ó, Romanos, a primeira, Romanos capítulo 2, versículo 6, né? Que Paulo está fazendo citação de Salmos 62, 13. Romanos 3, capítulo 3, versículo 4, Paulo está citando Romanos capítulo 51, Romanos 3, 4, capítulo 3, versículo 4, Paulo está citando Salmos 51, 6. Romanos 3, 13, parte A, Paulo está citando o Salmo 5, 10. Então você vai ver, tá, os textos aqui, as cartas de Paulo e as citações que Paulo, né, do Antigo Testamento em Paulo. Tá? Todas as citações aqui, ó, em Paulo, as suas cartas. Tá? É uma tabela assim maravilhosa para você consultar. Tá bom? Aqui, ó. Tabela aqui para vocês verem. Essa tabela está na página 77. 77 está essa tabela, tá? E o tema que ele trata aqui está na página 76, que é o Antigo Testamento em Paulo. O Antigo Testamento em Paulo. Então, Paulo, para provar que a sua teologia não é herética, não é fora de contexto, ele vai usar o Antigo Testamento e provar que o Antigo Testamento, o Evangelho estava lá no Antigo Testamento. O Evangelho estava lá no Antigo Testamento. Tá? Mas deixa eu ir aqui para Adão. Página 23, lá no começo. Vamos lá para Adão. Adão. Vamos pegar aqui Adão. Aqui, ó. Adão e Cristo. Adão e Cristo. Sempre no final de uma sessão, quando termina, ele vai dar para você a bibliografia, as fontes. Aqui nessa bibliografia, né, que ele termina falando aqui sobre, cadê? Ação judicial, né? Que ele vai tratar aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 1 a 11, onde dois irmãos da igreja de Corinto estavam se processando, né? Um estava processando o outro. Ele vai citar aqui, vai dar, no final a bibliografia, ele vai citar até a obra do Gordon Fee, né? Da primeira carta aos Coríntios, que eu tenho aqui. Essa obra, considerada a principal obra, né? A mais importante obra, o principal comentário exegético de 1 Coríntios, do grande erudito Gordon Fee. E aqui Adão e Cristo. Tá? Ele dá uma introdução ao assunto, e aqui ele dá os 5 pontos que ele vai trabalhar. Todos os assuntos vai ser assim, ele vai dar os pontos. Ele dá 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 8, 10, enfim. Aqui ele vai tratar o primeiro ponto. Adão, o sentido genérico do termo. Depois, Adão, a figura histórica, porque Adão foi um personagem histórico. Se você tem muita gente que defende que Gênesis capítulo 1 a 3 não é literal, é simbólico. Ora, se é simbólico aquilo ali, alegórico, então a queda foi alegórica. Não existe nada, não existe pecado, não existe queda. Porque o Novo Testamento, inclusive em Paulo, vai trabalhar Adão como personagem histórico, como uma pessoa, não como um símbolo ou algo simbólico ou alegórico. Então, ele vai trabalhar Adão, a figura histórica. Depois, Adão, a figura tipológica. Adão e a imagem de Deus. Adão e o corpo de Cristo. Lembrando que a palavra hebraica, Hadan, significa humanidade. Então, Adão, ele é o cabeça federal da humanidade. O que é isso? É que toda a humanidade, nós estávamos representados em Adão. Em Adão. Então, quando Adão pecou, toda a humanidade pecou com ele. Quando Adão caiu,
toda a humanidade caiu com ele. O pecado de Adão foi a casca de banana, aonde a humanidade escorregou, aonde a humanidade falhou. Interessante isso aqui, ó. Então ele vai trabalhar todos os termos em relação a Adão, tá? A Adão. Cristo e Adão. Cristo como um cabeça federal da humanidade redimida e Adão como cabeça federal da humanidade caída. Interessante isso, né? Vamos para aqui, vamos para outro termo aqui. Deixa eu voltar lá ao índice de artigos. Tá? Deixa eu pegar para vocês aqui um outro termo que ele vai trabalhar aqui, tá? Olha aqui, ó. Cadê? Teologia. Colossenses. Coríntios. Cadê? Culto da oração. A escatologia paulina. Aqui, ó. Escatologia. Aí você vem na página 458. Vamos lá na página 458. E vamos ver o que Paulo fala. Ou melhor, o que o dicionário fala, né? O que os estudiosos falam. Vamos lá. 458. É isso mesmo? Acho que... Deixa eu só conferir de novo aqui. Se é essa... (458) mesmo? É, 458, escatologia. Aqui, ó. Escatologia, em Paulo. Ele vai trabalhar a escatologia paulina. Tá? Ele vai trabalhar aqui alguns contextos, né? Sete pontos, né? Como o contexto da escatologia paulina, literatura apocalíptica judaica, a contingência das cartas paulinas, o conteúdo da escatologia paulina, alguns princípios dominantes, a escatologia e a cristologia paulinas, a escatologia e a ética paulinas, a escatologia paulina e o miticismo judaico, a dinâmica social do ensinamento escatológico paulino. Tá? Aqui vem o contexto da escatologia paulina, literatura apocalíptica judaica, ele vai começar a trabalhar, porque Paulo era judeu, Paulo conhecia muito bem a literatura apocalíptica judaica, tá? Aqui, ó, a contingência das cartas paulinas, né? Em relação à escatologia. E aqui é interessante que ele vai trabalhar, ó, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o capítulo 5, versículo 11, que é a morte prematura de fiéis cristãos. Ele trabalha aqui, ó. Parece que as duas cartas aos Tessalonicenses foram escritas em resposta a perguntas sérias feitas pela congregação a respeito da morte de fiéis antes da esperada parúcia do Senhor. A resposta de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 11, tenta lidar com essa preocupação e basicamente declara que os mortos não terão nenhuma desvantagem e se unirão a Cristo quando de sua vinda. Aqui a dificuldade não está inteiramente claro quais eram as crenças escatológicas dos fiéis da igreja de Tessalônica.
nenhum motivo de tanta perplexidade por causa da morte de alguns membros da congregação. Eles apenas entenderam mal o que Paulo, presumivelmente, lhes ensinara a respeito do futuro quando ajudou a fundar a congregação. Ou quem sabe, nesse meio tempo, o próprio Paulo tenha mudado de opinião quanto à ressurreição e corrigido seu ensinamento anterior na carta? Que é uma pergunta, né? Sem dúvida, parte do problema está na natureza imprecisa do próprio material escatológico. Clint observa que o problema da situação dos mortos era comum na literatura apocalíptica. Entretanto, por não conhecermos a comunicação anterior entre Paulo e os Tessalonicenses, não é possível ter certeza se uma interpretação é ou não exata. É como tentar ouvir um lado de uma conversa telefônica e deduzir de que assunto se trata. Que ele é bem honesto, né? É bem honesto. Depois, 1 Coríntios 7. A instituição do casamento e a sexualidade humana em face da parúzia. Depois aqui, ó, o conteúdo da escatologia paulina. Alguns princípios dominantes. Primeiro princípio, o messiado de Jesus de Nazaré. Para Paulo, Jesus de Nazaré é sem dúvida o Messias, o Cristo prometido há muito tempo. Tanto é assim que o título Cristo, do grego Christos, funciona quase como sobrenome do próprio Deus. Diversos outros títulos messiânicos e designações são concedidos a Jesus no Corpus Paulino, inclusive Filho de Deus, 16 vezes, que está os textos, né? Filho de Davi, 2 vezes, né? E Senhor, cerca de 275 vezes, inclusive em importantes passagens cristológicas, como 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 e Filipenses 2:11. Contudo, não podemos esquecer que em muitos escritos do judaísmo do primeiro século, do século I, o aparecimento do Messias era considerado, acima de tudo, um acontecimento escatológico, sinal incontestável de que o mundo futuro tinha chegado. Assim, em certo sentido, podemos dizer que o esteio da escatologia paulina é a proclamação de Jesus de Nazaré como Messias. Ao mesmo tempo, também precisamos dizer que o acontecimento principal que garante ou autentica esse messiado é a ressurreição de Jesus dentre os mortos, pois é esse ato de ressurreição que demonstra como o tempo escatológico entrou em contato com o presente. A presença do mundo escatológico está aqui, ó, em Paulo. Um dos aspectos comuns da literatura judaica apocalíptica é a divisão do tempo em 2 éons. O Altíssimo não fez um só mundo, mas sim 2. É uma clássica confirmação disso. Tá? Talvez a maneira mais demonstrável pela qual Paulo revela a sua aceitação desse tipo de dualismo escatológico de 2 éons, 2 mundos, seja seu uso da frase deste mundo ou deste século. A frase correspondente mundo futuro, embora subentendida em muitas passagens, jamais é usada nas cartas incontestadas. Aparece em Efésios, capítulo 1, versículo 21. Este mundo é ocasionalmente descrito como do mal, poneros. E os habitantes do mundo são uma geração transviada e pervertida. E contudo está claro que Paulo acredita que de certo modo o futuro invadiu o presente. Como o apóstolo declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o mundo antigo passou, e eis que aí está uma realidade nova. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, ele afirma a nós, a quem coube o fim dos tempos, com o uso deliberado do verbo no perfeito, katenteken. E em 1 Coríntios 7, 31, ele declara que a figura deste mundo passa. Paulo descreve esse tempo escatológico como nova criação, né? Mas que isso ele associa a chegada do tempo escatológico à revelação de Jesus Cristo como Messias de Deus. Assim declara Gálatas 4:4, ao chegar à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Tudo isso sugere que o ensinamento paulino a respeito da presença do mundo escatológico precisa ser colocado contra o pano de fundo de um dualismo temporal. Interessante, né?
que ele trabalha aqui sobre o reino de Deus, né, o Cristo, o reino de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, trazendo uma nova realidade, que ele traz o texto de Romanos capítulo 1, versículo 13 e 4, Filho de Deus em ressurreição. 1 Coríntios 15, que é o discurso, né, apologia de Paulo acerca da ressurreição. Analogia entre Adão e Cristo, que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, versículo 21, 44, parte B, e o versículo 45. A morte e o último inimigo a ser vencido, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. O esperado dia do Senhor e o juízo final. Interessante aqui também. O dia do Senhor e a parúzia de Jesus Cristo. A demora da parúzia. Então, olha só que... Então, não é só um dicionário, né? Para mim é mais um comentário também. A questão de desenvolvimento da escatologia paulina. Esse é um só dos assuntos da escatologia, mas todos os assuntos eles trabalham assim de forma espetacular. Principalmente os assuntos mais importantes, né? O tribunal de Deus, o tribunal de Cristo, o julgamento de Satanás e seus agentes. Satanás é mencionado com frequência nas cartas paulinas, sempre com poder hostil a Deus e malévolo para os santos. Os termos tentador, que é roi, peirazon, e diabo, que no grego diabolos, também são usados, respectivamente. Isto está em perfeita harmonia com o dualismo escatológico de outros textos apocalípticos judaicos que descrevem de maneira característica o mundo atual como um mundo do qual o poder e a autoridade de Satanás se destacam. Na verdade, Satanás é chamado Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4. Deus com D minúsculo, né? E príncipe que se interpõe entre o céu e a terra, em Efésios 2:2. Ainda em harmonia com esses textos apocalípticos, desenvolve-se uma angelologia em que Satanás tem o apoio de um grande número de personagens em geral. Paulo se adapta a esse uso judaico. Encontramos anjos, às vezes amigáveis, mas em geral hostis, mencionados de passagens por todas as cartas paulinas. Tá? Relacionam-se com isso referências a príncipes deste mundo, autoridades e poderes, dominadores deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus, os elementos desse mundo. Né? Então, inclusive tem uma parte que você vai tratar sobre isso, né? Autoridades e poderes, né? Principados e potestades, que ele trabalha sobre isso aqui. Então, olha só o tanto de informações que ele vai trazer só sobre a escatologia paulina, né? O julgamento do homem piedoso, que está ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é um anticristo. A missão aos gentios e o destino da nação judaica, que ele vai tratar sobre Romanos 9-11, importantíssimo, né? O dom escatológico do Espírito, o Espírito como primícias, o Espírito como penhor, o Espírito e a herança, o Espírito e a vida ética cristã, a transformação do cosmos quando Cristo voltar, esse mundo será transformado. Aqui ele vai citar Romanos capítulo 8, 19-23, que toda a criação geme, né? A criação está na ponta dos pés, olhando para o horizonte, esperando a redenção dos filhos de Deus. Interessante isso em Paulo. Filipenses 3, 21. Totelos e toteleios. Aqui também tem Efésios 1:10, Colossenses capítulo 1, versículo 15-20, que é o papel de Cristo como Criador, que é um hino, né? Que é um hino que Paulo cita ali. Aqui, ó. O grupo de palavras telos é bastante usado nas cartas paulinas, frequentemente com sentido escatológico que talvez seja mais interpretado em termos temporais diretos. J.M. Kurt
afirma que isso faz parte da linguagem técnica da apocalíptica de que Paulo adota. É quase certo que o sentido de totelos, o fim, que significa, né, é temporal em 1 Coríntios 15, 24, onde o substantivo é usado para descrever a conclusão de uma sequência de acontecimentos escatológicos, inclusive a entrega da realeza ao Pai pelo Filho. Embora alguns intérpretes entendam totelos aqui como substantivo, uma ocorrência relacionada novamente com o sentido temporal é 1 Coríntios 10, 11, onde Paulo descreve seus leitores coríntios como aqueles a quem coube o fim dos tempos, teleton, aionon. O substantivo totelos também é usado em Romanos capítulo 6, versículo 21 e 22, para descrever os contrastantes resultados finais do pecado, né? Morte, e da graça, né? Vida eterna. Totelos é usado por Paulo para comunicar o tempo do juízo final em Filipenses 3,9, ligado a Filipenses 3,19, onde ele declara que os inimigos da cruz de Cristo têm um fim, totelos, na perdição. Do mesmo modo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15, diz que os servos de Satanás também terão um fim apropriado. Ron, totelos, estai, kata, ta erga auton, em grego. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, os judaizantes são condenados sob o julgamento da ira de Deus que se abateu sobre eles no fim, eis telos. O termo também é usado para descrever o tempo da redenção última, como em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, onde nosso Senhor Jesus Cristo vai sustentar os fiéis cristãos até o fim. Reos telos. Totelos tem também o sentido de objetivo ou destinação, embora seja difícil separar completamente esse sentido do sentido temporal que acabamos de analisar. O caso mais célebre desse sentido é Romanos 10,4, onde o substantivo é usado para descrever o efeito que a vinda de Cristo tem na lei judaica, pois o fim, telos, da lei é Cristo, para que seja dada a justiça a todo homem que crê. Talvez aqui Paulo exprima o dito de Jesus relatado em Mateus 5,17, que associa o fim, totelos, à ideia de cumprimento da lei. Um uso semelhante de totelos encontra-se em 1 Timóteo 1,5. A forma neutra to teleion do adjetivo teleios é usada como substantivo abstrato em 1 Coríntios 13, 10, para expressar a perfeição, e desse modo estabelece um contraste entre o mundo escatológico futuro e este mundo imperfeito. O adjetivo teleios também assume o sentido de maduro ou adulto, assim é usado em 1 Coríntios 2,6, capítulo 14, 2,6, capítulo, versículo 14 e versículo 20. Filipenses 3,15, em Efésios 4,13, Colossenses 1, 28, o mesmo termo aplica-se antropologicamente à igreja e aos fiéis, respectivamente. Tá? Então, muita coisa aqui só sobre a escatologia, queridos, que eu estou lendo aqui para vocês. Tá? Então, é muita coisa que ele trabalha aqui. Trabalha a escatologia paulina e os textos, né, escatológicos em Paulo. Então, eu só estou citando aqui algumas coisas para vocês, tá? Vou mostrar que dicionário maravilhoso, né, que trabalha de maneira exaustiva as cartas de Paulo, tudo que envolve esse grande personagem do Novo Testamento. Aqui tem um homossexualismo, idolatria e assim sucessivamente. É uma obra formidável, é uma obra maravilhosa, é uma obra de peso. Então, se vocês puderem adquirir esse dicionário, acharem aí vendedores terceiros que estão vendendo, compre, porque esse dicionário vai te auxiliar em suas aulas, em suas exposições, em suas pregações, em seus estudos sobre as cartas de Paulo e sobre esse grande personagem que é um homem, depois de Jesus,
mais comentado, mais falado, e existem, depois de Jesus, é claro, um homem onde se escrevem mais livros, artigos sobre ele é o apóstolo Paulo. Depois de Jesus, o homem que tem mais livros escritos é Paulo, sobre a sua teologia, a sua vida, o seu pensamento, a sua formação e assim sucessivamente. Então, é uma obra de peso maravilhosa. E se vocês gostaram de mais um review, de mais uma dica aqui para vocês, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Mais uma vez, graça e paz a todos vocês. Até os próximos vídeos e os próximos reviews.